Nós estamos falando aí sobre o conceito de normalização de dados. Já vimos uma introdução sobre o assunto, falamos das diretrizes de projeto e agora nessa aula eu vou apresentar o conceito de dependência funcional e do processo de normalização de dados. Com dependência funcional, a gente vai usar esse conceito para definir as formas normais. Então, o que é uma dependência funcional? A gente indica uma dependência funcional por x implica em y, onde x aqui é um conjunto de atributos e y também. Então, eu digo que tem uma dependência funcional entre dois conjuntos x e y, que especifica uma restrição sobre as possíveis tuplas de uma relação, onde para cada valor em x aparece sempre o mesmo valor em y. Então, quando isso acontece, se eu conheço o valor de x, eu posso sempre determinar, saber aí o valor de y. Então, a gente lê isso aqui da seguinte forma. Eu digo x determina y, ou eu posso dizer também y depende funcionalmente de x. Então, por exemplo, numa tabela que eu tenho o CPF e o nome do funcionário, eu posso dizer que o CPF determina o nome, ou seja, toda vez que eu souber o CPF, eu vou ter junto o mesmo nome. A mesma coisa para produto, determina a descrição e o preço. Ou seja, se eu souber o código do produto, sempre que aparecer o mesmo código, eu vou ter a mesma descrição e o mesmo preço. Eu posso ter também, sempre um conjunto de atributos. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, quando eu falo dos funcionários e seus projetos, eu posso dizer que o CPF mais o número do projeto juntos determinam o número de horas que ele trabalha naquele projeto. Ou seja, se eu conheço o funcionário, o CPF do funcionário e o número do projeto, sempre vai estar relacionado ao mesmo número de horas. Então, esse é o conceito de dependência funcional que a gente vai usar aqui para frente. A gente pode dizer que uma chave candidata, que seria o atributo x, conjunto de atributos x, em uma relação, ela sempre determina qualquer subconjunto de atributos y de R. Ou seja, uma chave, seja primária ou secundária, sempre vai determinar os outros atributos da relação. A gente pode representar a dependência funcional através de um diagrama, que a gente vai representar aqui DF, de dependência funcional. Esse diagrama, a origem dele aqui é o atributo do lado x, um ou mais atributos do lado x, e a seta vai para os atributos do lado y. Então, por exemplo, nessa relação aqui, eu posso dizer que o CPF determina o nome, determina a data de nascimento, determina o endereço do funcionário e determina o número do departamento que ele trabalha, inclusive o nome e o CPF do gerente. Mas indiretamente, diretamente eu posso dizer que o número do departamento determina aqui o nome e o CPF do gerente dele. Nessa outra relação, que tem funcionário e projeto, o par CPF mais número do projeto determina aqui o número de horas que o funcionário trabalha naquele projeto. Mas o CPF sozinho é uma outra dependência funcional aqui, 2, que determina o nome do funcionário. Ou seja, sempre que aparecer o mesmo CPF aqui, uma tupla, vai aparecer o mesmo nome de funcionário. Da mesma forma, sempre que aparecer o mesmo número de projeto, que seria a dependência funcional 3, vai aparecer o mesmo nome para aquele projeto e a mesma localização. Então, assim eu represento as dependências funcionais. Bom, com esses conceitos, então, a gente pode introduzir o conceito de normalização de dados. Então, o objetivo aí de um projeto de banco de dados é obter um conjunto de esquemas aí de relação que nos permita armazenar dados sem redundância e que as informações possam ser geradas facilmente. Então, a gente quer eliminar a redundância de dados. Então, para isso, a gente tem um processo chamado normalização de dados, que é um processo aí que faz uma análise nos esquemas da relação para minimizar redundâncias e minimizar as anomalias de inserção, exclusão e modificação. Então, esses são realmente os problemas que a gente quer reduzir aí, ou eliminar.
Esse processo ele foi proposto pelo Code em 1972, é uma coisa bem antiga. Então, ele é composto de uma série de testes para certificar se o esquema satisfaz uma certa forma normal. Então, nós vamos usar esse termo, forma normal. Então, uma relação ela pode ser decomposta para atender os critérios da forma normal. Então, nós vamos ver que se uma relação não atende a uma determinada forma normal, nós vamos decompor essa relação em duas ou mais outras, de forma que ela passe a atender. Essas formas normais, elas indicam o grau ao qual a relação foi normalizada, ou seja, ela define um número de regras que foram impostas aí para manter o esquema da relação consistente. Nós vamos ver cada uma delas aqui. Elas têm os seguintes nomes, elas são conhecidas pelos seguintes nomes. A primeira forma normal, que a gente vai representar assim, Fn. Segunda forma normal, terceira forma normal, tem a quarta e a quinta, e aqui no meio tem a forma normal de Boyce-Codd. Então, são 6 formas normais, que a gente vai ver em detalhes agora. E o processo contrário da normalização é chamado de desnormalização, que é o processo aí de fazer o processo inverso, que dado uma relação que está numa determinada forma normal, eu vou manipulá-la de forma que eu baixe a forma normal. Então, estou desnormalizando.